Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evandro Soares, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, e esta é a EBD Online. Nós estamos estudando sobre o tema pesca, a missão integral da igreja. Esta é a segunda aula. Nós já estudamos a primeira letra do acróstico PESCA, que significa proclamação, edificação, serviço, comunhão e adoração. É um acróstico que tenta resumir a missão integral da igreja. Nós já estudamos na primeira aula sobre a letra P, de proclamação. Hoje nós queremos estudar sobre a letra E, de edificação. Edificação é a lição número 2. E eu convido você a juntos, nesses 30 minutos, a gente estudar esse tema à luz da palavra de Deus sobre a missão integral da igreja. Então, queridos, para a gente iniciar, a gente precisa conceituar o que seria a edificação. O termo grego que nós podemos puxar para esse entendimento é o termo didaquê, que significa ensino, catequese, doutrina, que visa a edificação. Mas o termo edificação é tirado do mundo da construção e nos lembra então a edificação de algum prédio, de alguma casa, de algum edifício. Trata-se de uma missão da igreja voltada para ela mesma. Então nós queremos estudar sobre isso, entendendo que a igreja cristã também tem como missão integral a edificação de uns dos outros, né, como seus membros. Os membros da igreja precisam ser edificados uns pelos outros, e isso é também uma missão, é uma tarefa que a igreja cristã tem. Então nós queremos estudar sobre isso a partir do texto de 1 Tessalonicenses 5,11, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É uma palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, e você nota que aqui ele diz, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. É a ideia de que a edificação deve acontecer entre os cristãos. Isso também é uma marca da igreja, é uma ordenança do Senhor na sua palavra para a igreja cumprir a sua missão, para a igreja cumprir a sua tarefa que ordenou o Senhor. Então, como se dá essa edificação? Em primeiro lugar, se dá através da sã doutrina. Tito, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo aqui está instruindo o seu discípulo, né, o pastor Tito, e ele então orienta Tito para que a sua fala, para que o seu discurso, para que a sua pregação, para que o seu ensino fosse de acordo com a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a edificação da igreja através do ensino da sã doutrina que se encontra nas escrituras sagradas. Essa é a edificação da igreja. Se dá através da sã doutrina. E aí a Bíblia nos adverte que nós devemos guardar e ensinar a sã doutrina, pois haverá um tempo em que os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade da sã doutrina e se entregarão às fábulas. O texto lá de 2 Timóteo 4, de 1 a 4, é onde o apóstolo Paulo fala acerca disso, que nos últimos tempos os homens, né, tendo comichão nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Então, queridos, nós precisamos ensinar, nos edificar a partir da sã doutrina. E é essa sã doutrina que está nas Escrituras Sagradas que nós precisamos guardar e ensinar para a nossa edificação uns aos outros. Nós temos o dever de perseverar no ensino apostólico para a edificação que se configura pelo menos a partir de 3 questões.
Então, queremos ver como se dá essa questão da sã doutrina. Há muitas críticas hoje de teólogos liberais dizendo que a sã doutrina é uma idealização, que não existe isso. Existe sim, está nas Escrituras Sagradas e nós podemos compreender a sã doutrina, senão o apóstolo Paulo não tinha dito a Tito ou mesmo a Timóteo: guarda a sã doutrina, fala o que convém à sã doutrina. Então a sã doutrina, ela tem pelo menos 3 aspectos que nós queremos trabalhar. Primeiro, a sã doutrina é Cristo Jesus. Ser edificado sobre a sã doutrina é ser edificado sobre Jesus Cristo de Nazaré. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos edificados em Jesus. Jesus é esse ser fascinante, cativante, apaixonante, do qual nós precisamos aprender mais e mais sobre ele. Há uma riqueza insondável em Cristo Jesus, que quanto mais a gente estudar, mais a gente vai aprender e mais a gente vai ter coisas que nós precisaremos por toda a eternidade para compreender a figura misteriosa, a figura emblemática, a figura fascinante que se chama Jesus Cristo. Então, nós somos edificados sobre ele. E a nossa edificação deve se dar a partir do ensino da pessoa de Jesus. Eu gosto muito de uma frase de um livro do autor chamado Brian McLaren, que é A Mensagem Secreta de Jesus, quando ele diz assim: como pastor e como ser humano, venho mantendo uma última e interminável obsessão, a fascinante, misteriosa, inesgotável, incontrolável, enigmática, vigorosa, surpreendente, encantadora, deslumbrante, sutil, honesta, genuína e explosiva personalidade de Jesus. Se a gente ensinar Jesus, se a gente for edificado sobre Jesus, ensinando, proclamando, aprendendo cada vez mais sobre Jesus, nós vamos cada vez mais estar fascinados por essa pessoa e nós vamos descobrir cada vez mais uma riqueza inesgotável na figura bendita de Jesus Cristo. Ele é essa pedra no qual nós somos edificados. Mas a edificação cristã não somente se dá sobre Jesus, mas há uma outra nuance também importante acerca da edificação. É que ela se dá em amor. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Portanto, nós somos chamados a nos edificar, mas essa edificação não somente deve se dar em Cristo, mas deve se dar em amor. Porque não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de acúmulo de conhecimento acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca da vida espiritual, acerca de Deus. A edificação se dá em amor, porque a motivação para a edificação deve ser o amor. Paulo nos adverte aqui nesse texto que o saber, o conhecimento, a ciência ensoberbece. Então de nada vale ter muito conhecimento, ter acúmulo de conhecimento acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca de Deus, acerca dos parâmetros espirituais colocados nas Escrituras, se nós não tivermos o amor. Então é importante que cada cristão seja edificado em amor, que seja motivado ao conhecimento por causa do amor a Cristo, por causa do amor a Deus, por causa também do amor à sua igreja. Então que cada um de nós seja edificado em amor. E há uma terceira questão sobre a sã doutrina, que é a questão da ortodoxia. Palavra que significa a doutrina correta.
Sim, porque ensinar a sã doutrina, ser edificado na sã doutrina, é ensinar a ortodoxia. Nós estamos num tempo muito perigoso, onde há muitas heresias, há apostasia, há ensinos totalmente contrários à palavra. Mas se queremos ser edificados, nós precisamos honrar a ortodoxia, a doutrina correta. Que não é a doutrina de uma igreja A ou de uma igreja B. É a doutrina que é consenso entre os cristãos durante todas as eras. Sim, há uma ortodoxia histórica que a igreja cristã, já desde o seu início, vem crendo. Essa ortodoxia está expressa na Bíblia Sagrada, essa ortodoxia está expressa nos credos apostólicos, nos credos históricos, credos de Niceia, de Éfeso, de Calcedônia, de Constantinopla. Então há vários credos, há várias confissões que foram feitas ainda nos primeiros séculos, que também representam a ortodoxia, o consenso dos fiéis. E essa ortodoxia também vem se manifestando também nas chamadas confissões, a confissão de Westminster, a confissão de Augsburgo e várias outras confissões que também se firmaram na história do cristianismo como confissões ortodoxas. Então, ser edificado sobre a sã doutrina é também ser ortodoxo, é também proclamar, é também ser edificado sobre a ortodoxia, que é esse consenso histórico dos fiéis ao longo das eras. Sim, a ortodoxia é a doutrina, são várias as doutrinas, né, que nós podemos assim lembrar como doutrinas ortodoxas. E quem difere delas não é ortodoxo, não está sendo edificado sobre a sã doutrina. Doutrinas como a Trindade, doutrinas como a Cristologia, Pneumatologia, são doutrinas que sempre foram cridas pelos fiéis ao longo das eras na história da igreja. Essa é a ortodoxia, que nós precisamos também ser edificados sobre ela. Mas vamos então para uma citação muito interessante de James O, famoso teólogo, pastor puritano, que dizia assim: se há uma religião neste mundo que dê relevância ao ensino, sem dúvida, tal religião é a de Jesus Cristo. Então nós, se queremos ser edificados, precisamos resgatar essa faceta da missão da igreja, que é o ensino, que é a edificação, que é o didaquê, a doutrina, o ensinamento fundamentado naquilo que nós já vimos, fundamentados em Cristo Jesus, fundamentados no amor e também na chamada ortodoxia. Frase muito interessante de James O. Se há uma religião neste mundo que dê relevância ao ensino, sem dúvida tal religião é a de Jesus Cristo. Vamos para o segundo ponto. Então nós vimos que a nossa edificação deve se dar através da sã doutrina. Mas há uma segunda questão então que nós podemos levantar. É que a edificação, ela é processual, é um processo. Ninguém nunca pode dizer: eu já estou edificado, eu não preciso mais de conhecimento nenhum, eu não preciso de mais ser edificado porque eu já estou pronto. Eu já estou plenamente pronto e agora eu posso subir para a glória. Ou agora eu posso morrer em Cristo Jesus porque eu já estou plenamente pronto. Isso é um equívoco. A edificação, ela é um processo que se inicia na conversão, quando nos convertemos a Cristo, e vai até a morte. Então esse processo da edificação é fundamental que cada um de nós compreenda, né? Até mesmo a palavra discípulo, ela já implica na ideia de um eterno aprendizado. Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aprender de Jesus, ser discípulo de Jesus, é ser um eterno aprendiz. É alguém que está aprendendo, né, nesse eterno aprendizado, nesse processo,
né, que nós entramos a partir da conversão, mas que não se encerra em tempo algum, senão com a nossa morte, com a nossa saída deste mundo para a glória. Aí sim é que se encerra o processo de aprendizado, de edificação que nós tivemos aqui na face da terra. Esse processo da edificação, ele deve gerar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a maturidade. Hebreus capítulo 5 é uma passagem que nos adverte acerca da maturidade que todo cristão, já com algum tempo de edificação, deve manifestar. Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 14, o texto diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aqui de Hebreus está exortando os irmãos hebreus que já tinham algum tempo de cristianismo, de fé cristã, e ainda eram crianças na fé, no sentido de que não tinham maturidade. Eles já podiam ser mestres, já está ensinando uns aos outros com muito mais conteúdo, mas infelizmente eram crianças e precisavam ainda ser ensinados e edificados no que o hebreu chama de leite, né? Ensinos, princípios elementares dos oráculos de Deus. Infelizmente há muitos cristãos hoje em dia também que são profundamente ignorantes, né, da palavra de Deus e por isso imaturos espiritualmente. Mas se queremos maturidade espiritual, nós precisamos ser edificados. Nós precisamos, né, dar curso a esse processo de aprendizado, de edificação, que se iniciou na conversão, mas que não pode parar. Isso nós temos vários elementos para nos ajudar nesse sentido. A escola dominical, né, a leitura da palavra, leitura de outros livros, né, a busca de conselhos, de orientações, né, para tirar dúvidas com orientadores, com conselheiros, com pessoas que já têm, né, um pouco mais de maturidade, conhecimento da palavra. Então nós temos muitos recursos para isso. Mas o que nós não podemos é ficar como crianças imaturas espiritualmente. Nós precisamos ser edificados e crescer nesse processo da maturidade cristã. Uma outra questão também que envolve esse processo de edificação é a profundidade. Quantas pessoas são superficiais no seu conhecimento do Evangelho, no seu conhecimento da Bíblia e na sua vida espiritual? Tem pouca vida de oração, tem pouca frequência à igreja, tem pouco conhecimento da vida. Essas pessoas são superficiais, infelizmente. Há muitos cristãos que são assim. Mas se nós queremos ser edificados, esse processo de edificação deve nos tornar pessoas profundas. Colossenses capítulo 2, a passagem de Colossenses 2, versículo 2 a 4 diz assim, Colossenses 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O cristão que é edificado é alguém que tem profundidade. Paulo, quando estava escrevendo aqui aos Colossenses, eles estavam sendo enganados por um grupo, né, de gnósticos
que estavam dizendo que o conhecimento de Cristo era somente para alguns eleitos, para alguns escolhidos, para alguns iniciados. E aí Paulo, e nessa seita eles adoravam anjos, e aí Paulo orienta os irmãos, olha, ninguém vos engane com raciocínios falazes, porque há uma riqueza em Cristo Jesus inesgotável, né? Ele diz aqui, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus, e se nós o estudarmos, e se nós cada vez mais aprendermos de Jesus, dedicarmos-nos a aprender e a ser edificados em Jesus, nós vamos ter esse tesouro do conhecimento e nós vamos ser pessoas profundas. Pessoas profundas, que não são levadas por todo vento de doutrina, que não são levadas por todo discurso religioso que aparece por aí, né? De certos pregadores, pauradores, que conseguem arrebatar multidões com conversa fiada, com palavras, né, de muitas vezes mascarando o evangelho com outras intenções. Não. Quem é edificado em Cristo e nos tesouros inesgotáveis de Cristo não pode se enveredar por esse caminho, porque é uma pessoa profunda, é uma pessoa que entende que a sua aprendizagem gera nela uma profundidade para com a vida, profundidade para com o conhecimento, mas profundidade para com uma relação espiritual com Deus, que ele firma no Evangelho e não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Terceira questão, que a questão da edificação deve gerar semelhança com Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim, para que não sejamos como meninos, Efésios 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos que aqui, Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para que os santos fossem aperfeiçoados e todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Significa dizer que a edificação deve nos tornar semelhantes a Cristo. Esse é o alvo da edificação. Que cada dia Deus trabalhe no nosso coração para que sejamos semelhantes a Jesus, para que pareçamos com Jesus, para que cada cristão seja um pequeno Cristo, conforme a origem da palavra cristã. E aí uma citação muito interessante de Richard Foster, que gosto muito, autor do livro clássico Celebração da Disciplina. A maldição do nosso século é a superficialidade. Quantas pessoas estão superficiais nos seus relacionamentos, no seu conhecimento, na sua vida espiritual. Mas eu e você, cristãos, somos chamados à profundidade, somos chamados à semelhança com Cristo, somos chamados à maturidade. Isso só pode se dar nesse processo que nós chamamos de edificação. Amém. Agora nós vamos para a terceira questão, que é a edificação. Não somente ela se dá através da sã doutrina, não somente ela é processual, mas a edificação é mútua, é recíproca. E aí o texto de Romanos 14, versículo de número 19, diz assim, Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Uns para com os outros. A edificação, ela é mútua, pois contempla a todos reciprocamente. Todos têm o dever de edificar e ser edificado na palavra de Cristo,
Colossenses 3,16 é aquela passagem que diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então a instrução, a edificação, o ensino é mútuo. No reino de Deus, no evangelho, na igreja, nós temos que nos edificar uns aos outros. Isso não é só tarefa do pastor, isso não é só tarefa do presbítero, isso não é só tarefa dos oficiais da igreja. Todos recebemos dons de Deus para compartilhá-lo e assim edificar uns aos outros. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, ele estava lá orientando os irmãos sobre a ordem do culto, sobre os dons espirituais, e aí no versículo 26 ele diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Aí agora, seja tudo feito para edificação. Então todos na igreja têm algum dom e esse dom deve ser usado para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja cristã. Isso tem 3 implicações e aí nós queremos pensar sobre isso. Primeiro, o compromisso congregacional. Hebreus, no capítulo 10, é aquela passagem quando o escritor nos adverte. Ele diz assim, Hebreus 10, de 24 a 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, né? Consideremos-nos também uns aos outros. É importante estar congregado para haver essa consideração mútua e haver esse ensino, essa edificação mútua entre os cristãos. Um cristão que não se congrega é um cristão nanico. É um cristão que não vai ser edificado. Porque não é possível ser edificado sem estar congregado, sem estar reunido, sem estar considerando, né, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então esse estímulo ao amor e às boas obras se dá através da edificação, se dá através dos dons que cada um recebeu. Não só o pastor, não só o presbítero, não só o evangelista, não só o missionário, mas todos recebemos dons e talentos da parte de Deus para usar no corpo de Cristo e assim edificarmos-nos uns aos outros. Também uma outra questão é que nós somos dispenseiros e nós precisamos ser bons dispenseiros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz isso. Primeira Epístola de Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós recebemos dons da multiforme graça de Deus e temos que servir uns aos outros, edificando-nos uns aos outros, como bons dispenseiros. A ideia aqui é que Deus tem, né, uma dispensa de dons. Ele deu a cada um de nós esses dons, somos então os dispenseiros, responsáveis por essa dispensa de Deus, desse dom que Deus nos deu, e aí precisamos estar edificando uns aos outros nesse serviço que prestamos uns aos outros, conforme a multiforme graça de Deus. Terceira questão, ter altruísmo edificante. Romanos 15, versículo de número 2. Romanos 15, 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A ideia aqui é que todos nós temos que ter esse altruísmo, pensar no outro, pensar no irmão, edificar o irmão. Edificando o irmão, eu também posso ser edificado. Há uma recíproca aqui. Então a ideia é que a edificação ela é mútua e eu devo desenvolver esse pensamento altruísta. Edificar o meu próximo, edificar o meu irmão, edificar a minha irmã, eu vou estar também me edificando. Uma frase também muito interessante de Oswald Wendres, famoso autor daquele livro Ensinando para Transformar Vidas.
o ensino cristão tem um objetivo sublime: a transformação de vidas. A edificação tem um objetivo: transformar as nossas vidas. A educação cristã, ou a edificação cristã, se dá, através da transformação de vidas. Ela tem esse alvo, ela tem esse objetivo. Nós não podemos continuar como estávamos. Nós temos que ser transformados pela edificação cristã. Ao concluir, então, esse estudo, nós podemos entender que a edificação é também uma parte essencial da missão da igreja. Temos a tarefa de edificarmos uns aos outros na sã doutrina e assim crescemos na estatura do varão perfeito. É um processo contínuo que todos nós devemos estar envolvidos. Edifiquemo-nos. Então, meus queridos, esse foi o nosso segundo estudo, a segunda lição do tema pesca, que é a missão integral da igreja. Nós esperamos que você curta e compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva e que Deus abençoe grandemente a sua vida em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.